Olá, o Judiciário em Evidência de hoje vai falar sobre o colegiado de juízes para julgar processos contra organizações criminosas. Você vai ver também, TJ do Ceará e Sinduscom firmam um convênio que permite a contratação de apenados e egressos para trabalhar na construção civil. E Creche Escola do Judiciário está engajada na torcida pela seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol. O Judiciário Cearense e o Sinduscom firmaram um convênio que tem a finalidade de contratar apenados e egressos para trabalharem na construção civil. Assinaram o convênio no dia 9 de junho o vice-presidente do TJCE, desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva, no exercício da presidência, e o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, André Montenegro de Holanda. O tribunal está vivendo hoje um momento muito feliz, porque está desenvolvendo um gesto de cunho social muito significativo. Está estendendo a mão para o homem que errou e que vai se recuperar através do trabalho. Trabalho que dignifica o homem. O projeto Reconstruir Tijolo por Tijolo no Desenho Mágico atende inicialmente 100 apenados e egressos. O Judiciário é responsável por selecionar e acompanhar os reeducandos, enquanto o sindicato indica as empresas. O processo de admissão dos apenados e egressos pelas empresas iniciou logo após a assinatura do convênio. Eles vão trabalhar em canteiros de obras, assumindo funções como serventes, pedreiros, eletricistas, entre outras. O convênio vale por 5 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O objetivo é ampliar as oportunidades de emprego, por meio da adesão de outros sindicatos. A atuação especial do Judiciário do Ceará na Copa do Mundo de Futebol começou uma semana antes do início do torneio. O plantão funciona desde o dia 5 de junho no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. As demandas envolvem consumidores e companhias aéreas, além de outras empresas que atuam no aeroporto. O juizado funciona durante 24 horas, com rodízio de magistrados dos juizados especiais de Fortaleza. Tivemos vários atendimentos. Os mais comuns foram relacionados a extravio de bagagem, voos que foram desmarcados e as empresas aéreas tiveram que providenciar hospedagem, alimentação para os passageiros. Também teve um caso de um voo antecipado em que os turistas acabaram chegando aqui em Fortaleza bem antes do dia designado para a reserva, e a empresa também solucionou. Gostaria de frisar que em todos os casos atendidos durante o plantão que eu estive aqui, que é o plantão da primeira unidade dos juizados especiais, as reclamações redundaram em acordo, ou seja, está 100% a quantidade de acordo em relação às reclamações. O serviço conta ainda com servidores, conciliadores e intérpretes voluntários. O juizado do aeroporto vai funcionar até 18 de julho, uma semana após os Jogos da Copa, para atender o fluxo de turistas que ainda vai estar na capital cearense. A atuação especial tem ainda o juizado do torcedor, que garante atendimento em todos os jogos da Copa na Arena Castelão. A estrutura funciona dentro do estádio. A cada partida, 2 juízes e uma equipe de servidores ficam à disposição. A novidade para a Copa do Mundo é a descentralização do plantão civil e criminal nos dias de jogos. Além do Fórum Clóvis Bevilacqua, 3 juizados ficam responsáveis pelo serviço no entorno da Arena Castelão e uma unidade fica disponível para atender demandas no evento FIFA FanFest, na praia de Iracema. O plantão começa 4 horas antes dos jogos e termina 4 horas após as partidas. Durante a Copa do Mundo, o horário de funcionamento do plantão no Tribunal de Justiça e nas comarcas do interior é das 8 da manhã ao meio-dia. O expediente em regime de plantão ocorrerá nos feriados, finais de semana e nos dias em que for declarado ponto facultativo, em decorrência das partidas da Seleção Brasileira em Fortaleza. No Fórum Clóvis Bevilacqua é do meio-dia às 6 da noite. O plantão será nos dias em que for declarado ponto facultativo ou expediente reduzido em virtude dos Jogos da Copa. A creche do Judiciário do Ceará está na torcida pela seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol. O projeto A Copa é do Brasil, iniciado em fevereiro deste ano, foi encerrado com muita festa. As crianças das 4 turmas da creche participaram de desfile. Os pais participaram da organização da festa. Eles foram responsáveis pela montagem e decoração dos estandes, além da produção das comidas típicas de cada país. Trouxe algumas comidas típicas, como a panacota, que era uma sobremesa típica da Espanha, um bolo de chocolate espanhol, vem toda caracterizada, representando
né? A gente fez alguns souvenirs também para dar para as crianças. É uma maneira de colaborar e contribuir para esse trabalho. Apesar da pouca idade, durante todo o semestre, as crianças estudaram a cultura de 4 países: Brasil, Espanha, Itália e Alemanha. No Muro de Berlim, que o Hitler, o mal, botou um muro no meio. Aí foi a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O outro amigo não podia visitar o outro amigo, nem o outro amigo podia ir visitar. Porque se tentasse pular no muro ou escalar, os guardas iam matar. Destruíram o muro quando acabou a Guerra Fria e foi uma festa. E tu tá vestida de quem? De flamenco, de toureiro. A direção da creche elogiou o engajamento de funcionários e alunos na realização do evento. O projeto foi um verdadeiro sucesso, tanto pela participação dos nossos alunos com as produções artísticas das crianças no decorrer do semestre, como com a participação dos pais, que acreditamos que a escola é construída com a parceria da família. A creche do Poder Judiciário é mantida com recursos do Tribunal de Justiça do Ceará. Ela é certificada pelo Conselho de Educação de Fortaleza. A seguir, a gente fala sobre colegiado de juízes para julgar processos envolvendo organizações criminosas. A Secretaria Especial de Planejamento e Gestão do Tribunal de Justiça do Ceará promoveu palestra sobre inovação e gestão por resultados. O palestrante foi o secretário da Fazenda do Ceará, João Marcos Maia. No dia 6 de junho deste ano, ele falou para servidores do Judiciário. João Marcos Maia defendeu mudanças na cultura de gestão das instituições públicas. Ele afirmou que o maior problema a ser combatido no setor é a burocracia. Ainda segundo o secretário da Fazenda, barreiras burocráticas foram criadas com as melhores intenções, mas que agora impedem o crescimento do serviço público. A palestra ocorreu no auditório da Corregedoria-Geral da Justiça e fez parte do programa Café da Gestão, promovido pela Secretaria de Planejamento do TJCE. O Tribunal de Justiça do Ceará possui 8 câmaras cíveis e 2 criminais. Existem ainda as câmaras reunidas. Os julgamentos são colegiados, ou seja, com a participação de no mínimo 3 desembargadores, no caso das câmaras isoladas. O objetivo é evitar empates nas decisões. A secretária judiciária do TJCE, Carmen Martins, explica os casos de competência dos órgãos julgadores. As competências das câmaras cíveis e criminais isoladas estão elencadas no nosso regimento interno. Como exemplo, eu posso citar o mandado de segurança, contratos de juízes de primeiro grau e o habeas corpus, quando a prisão for cível, no caso de processos cíveis. Já as câmaras criminais isoladas, a gente pode citar como exemplo o habeas corpus, quando a autoridade coatora for um juiz de primeiro grau, ou o mandado de segurança em matéria penal. As câmaras isoladas realizam julgamentos uma vez por semana, mas podem ocorrer sessões extraordinárias. As câmaras cíveis e criminais reunidas julgam processos uma vez por mês. Também podem ser realizadas sessões extraordinárias. As câmaras cíveis reunidas estão elencadas no artigo 23 do nosso regimento interno. Como exemplo, eu posso dar as ações rescisórias, salvo de competência do órgão especial, e os recursos de decisões do presidente das câmaras reunidas. E com relação às câmaras criminais reunidas, qual é a competência? Elas estão elencadas no artigo 24 do regimento interno. Como exemplo, tem as revisões criminais e os pedidos de desaforamento. Todas as sessões são abertas ao público. As câmaras funcionam no Tribunal de Justiça em Fortaleza. As pautas de julgamento podem ser consultadas no site www.tjce.jus.br. Continuam abertas as inscrições para o curso de extensão Cidadania Judiciária. A ficha está disponível no site www.fdr.com.br/Cidadania Judiciária. A palavra judiciária tem que ser digitada sem o acento. A capacitação na modalidade à distância segue até 18 de agosto deste ano. O curso teve início no último dia 2 de junho. Toda pessoa interessada no tema pode participar.
A cada segunda-feira é encartado um fascículo no jornal O Povo. Serão 12 ao todo. O aluno pode tirar dúvidas pelo 0800 280 2210. Os participantes receberão certificado de extensão universitária. Para isso, é necessário passar por avaliação no ambiente virtual de aprendizagem. O projeto é uma parceria do Tribunal de Justiça com a Fundação Demócrito Rocha, Universidade Aberta do Nordeste e Jornal O Povo. O Tribunal de Justiça do Ceará regulamentou a formação de colegiado de primeiro grau, ou seja, de juízes, para analisar processos contra organizações criminosas. A medida se deu por meio de resolução aprovada no dia 5 de junho deste ano. Para falar sobre o colegiado, eu recebo o Corregedor-Geral da Justiça do Ceará, desembargador Francisco Salles Neto, e o juiz corregedor auxiliar, Neuter Marques Dantas Neto. Sejam bem-vindos. Corregedor, qual o objetivo da formação do colegiado de juízes para julgar crimes cometidos por organizações criminosas? Muito bem. O objetivo principal é preservar a integridade física do juiz e de seus familiares, principalmente da competência criminal, sobretudo nos processos envolvendo entidades criminosas, organizações criminosas. Doutor Neuter, o que é uma organização criminosa? A organização criminosa, para efeito didático, para que o nosso telespectador possa entender, né, é a associação de 4 ou mais pessoas com o objetivo de praticar crimes. Mas não são todos os crimes, né? São crimes apenados com pena máxima superior a 4 anos. Ou aqueles crimes, né, transnacionais, né, praticados aqui no Brasil e com repercussão também ou em outro país. E, corregedor, quantos juízes podem fazer parte do colegiado? Podem fazer parte 3 juízes, o solicitante, o juiz solicitante, o reitor do processo e mais 2 juízes, que são sorteados. O sorteio se dá exatamente levando em conta a lista dos juízes da zona jurisdicional. E na capital, os juízes criminais. Então, no interior, seria um juiz... Um juiz solicitante e mais 2 juízes sorteados. Daquela região? Daquela região. E na capital? Juízes criminais. E envolvendo também os juízes da jurisdição especial, juizados especiais. Doutor Neuter, a formação do colegiado para julgar ações contra organizações criminosas é obrigatória? Não, de forma alguma. Ela é facultativa ao juiz, né, que é o reitor do feito, e ela só vai se dar por provocação do juiz nos casos em que ele sentir que há risco à integridade física dele ou da família dele. De forma alguma é obrigatória. E, corregedor, como o juiz deve fazer para solicitar a formação do colegiado? Primeiro, ele tem que despachar do processo, fundamentando e explicitando os motivos e circunstâncias, envolvendo riscos e ameaças. E, em seguida, ele faz uma solicitação reservada ao corregedor, explicitando esses motivos e circunstâncias, e o corregedor adotará as providências necessárias ao caso. E em quanto tempo sai a resposta da corregedoria? A previsão é de 48 horas, após o corregedor tomar conhecimento da solicitação. Doutor Neuter, em quais casos o colegiado pode atuar? Naqueles casos em que o juiz, né, criminal, né, quero deixar bem claro aqui que essa resolução só se aplica naqueles processos da seara criminal, em que ele sentir que está correndo risco de sua integridade física, né? E naqueles casos também, como eu disse, que envolvam organização criminosa, como eu já citei anteriormente, né? Aqui na capital, tem se tornado mais perigoso realmente para a atuação de um juiz que trabalha na área criminal? Sim, é mais comum ocorrer nas capitais, né, que é onde estão as facções criminosas, né, onde as organizações criminosas têm mais poder, né, de ação e estão realmente mais próximos, né, dos grandes centros, onde corre, né, a questão econômica, né, do tráfico de droga. O interior não, com exceção de algumas, né, cidades de médio e grande porte, sim, mas em regra é na capital que ocorre esse tipo de organização criminosa atua, né? Corregedor, o colegiado pode ser formado nos casos de responsabilidade do plantão judiciário? Por quê? Não, é porque o plantão, além de ser a situação emergencial,
E, além do mais, não traz nenhuma prevenção. E as decisões de plantão são decisões interlocutórias. E aqui nós estamos falando da instrução do processo e de decisão final do processo. Então, durante o plantão, não se forma colegiado? Não. Aguardaria, então, para que o juiz responsável pelo processo tomasse parte? Perfeitamente. Perfeitamente. Porque no plantão não tem prevenção. Você sabe quem é o juiz? O juiz plantonista, ele não gera, a atuação dele não gera prevenção, ele não é o juiz daquele processo. Poderá ser e poderá não ser. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e na volta continua falando sobre colegiado para julgar crimes cometidos por organizações criminosas. O Judiciário em Evidência está de volta. O assunto em debate é o colegiado de juízes para analisar processos envolvendo organizações criminosas. Os convidados são o Corregedor-Geral da Justiça do Ceará, desembargador Francisco Salles Neto, e o juiz corregedor auxiliar Neuter Marques Dantas Neto. Corregedor, como será feita a escolha dos outros 2 juízes que farão parte do colegiado? Também é por sorteio. Os 2 suplentes atuarão como suplentes do colegiado. O juiz também da mesma zona e juiz da área criminal. Ou seja, além do juiz, no caso titular, há o sorteio para a escolha de 2 juízes e de outros 2 suplentes? Não, são 2 juízes e 2 suplentes. São 2 mais o solicitante 3 e mais 2 suplentes no caso de férias, no caso de eventualidades tais, eles assumem. Doutor Neuter, o colegiado vai funcionar na comarca onde o processo teve origem? Sim, sim. O juiz que sente a necessidade de instalar o colegiado, ele faz, como o desembargador disse, ele faz o requerimento à corregedoria e o processo e os juízes que serão sorteados e os suplentes, né, irão oficiar na vara ou na comarca do juiz solicitante. Corregedor, a decisão será assinada pelos 3 juízes? A decisão será assinada pelos 3 juízes, é uma decisão una e não há nenhuma observação na ata sobre se houve divergência ou não na decisão. Tem todo o sigilo possível da decisão. Assinada pelos 3, além do mais, não há nenhuma observação de divergência entre eles. Mesmo que na hora do julgamento tenha ocorrido alguma divergência? Há alguma discussão sobre a matéria, mas no final é unânime a decisão. Una e unânime. Doutor Neuter, que outros tribunais já possuem esse tipo de colegiado? Eu tenho conhecimento do Tribunal do Mato Grosso, o Tribunal do Distrito Federal, Amazonas, Pernambuco, né, e países aqui sul-americanos, né, o Peru já utiliza, salvo engano, a Colômbia e o México. Né, é uma experiência que veio da Itália, né, por ocasião daqueles problemas de segurança que a Itália passou na década de 90. É algo muito assemelhado ao juiz sem rosto. Então, essa legislação a gente meio que baseou na experiência italiana. Corregedor, o colegiado é previsto em lei? A lei 12.694, 24 de julho de 2012. Doutor Neuter, a decisão do colegiado será una. O que isso significa? Significa que mesmo havendo divergência, né, entre os 3 juízes, né, essa divergência ela não poderá vir aos autos. Né, a decisão terá... o fundamento é fazer com que não se identifique quem votou de forma tal, né, para que possa proteger o juiz titular do feito e os juízes que compõem o colegiado. Então, ela é una nesse sentido, né? O que a maioria decidir vai ser o que vai constar na ata da reunião do colegiado. O objetivo principal, então, é sempre proteger o magistrado? Com certeza. O objetivo é esse, proteger não só o magistrado, né, fazer frente ao avanço do crime organizado. O Estado teve que se aparelhar desse instrumento, né? E não só o juiz, como eu disse, mas também os seus familiares, né? Se os familiares do juiz estiverem sofrendo algum tipo de ameaça, né, ou o juiz, né, recebendo ameaças de que algo pode acontecer com a família dele, e isso disser respeito à atividade do juiz, à função que ele exerce, também poderá ser convocado o colegiado. A Corregedoria Geral de Justiça do Ceará chegou a receber
casos de juízes que estavam recebendo ameaças? Sim. E geralmente que tipo de providências são adotadas? As primeiras providências é retirar provisoriamente o juiz daquela unidade judiciária. E, em segundo lugar, tem uma comissão de segurança do tribunal, capitaneada pelo desembargador Teodoro, que ele dá toda a segurança, que é o acompanhamento de policiais no deslocamento dos juízes. Os juízes, eles têm porte de arma? Sim, sim. Os juízes têm porte de arma, mas a gente entende que somente o porte de arma não é suficiente, né, para fazer frente ao contexto que nós vivemos hoje, né? Então, o Tribunal de Justiça, em boa hora, né, através da presidência do desembargador Salles, foi sensível a essa questão e colocou à disposição dos juízes criminais mais esse instrumento. Mas, repito, né, é algo, né, que soma-se às demais atitudes do Tribunal de Justiça. Como o desembargador disse, nós temos essa comissão de segurança, temos agora essa ferramenta e tem o porte de arma, que eu acho que deve ser o último recurso que o juiz deve utilizar. Embora a gente tenha cursos, né, de manuseio de armas, mas eu acredito que o magistrado não é formado, não tem formação para fazer o uso da arma. Eu acho que ele só deve usar desse recurso em último caso. Corregedor, essa resolução ela foi editada especialmente para a questão criminal, mas existem casos de magistrados que são ameaçados em outros tipos de processos que não sejam da área criminal? Existe, mas é raridade. O que acontece frequentemente acontece na área criminal, principalmente na área de entorpecentes, tráfico de drogas, essas coisas. Esses crimes mais de organização, crimes de organizações criminosas. No caso do civil, dificilmente há reclamação nesse sentido. Ou quando são ameaças menos perigosas? Menos perigosas. Essas ameaças parte mais dessas organizações criminosas, essas facções criminosas, é que existe mais ameaças e risco de vida. O senhor falou que o magistrado deve procurar a corregedoria caso se sinta ameaçado. É possível também fazer a transferência desse magistrado? Provisoriamente está se fazendo essas remoções, essas mudanças transitórias, até a apuração dos casos mais graves. E o Poder Judiciário do Ceará, ele tem atuado em parceria com outros órgãos de segurança no Estado para também detectar onde surgem essas ameaças, por exemplo? A proporção e o fato chega ao secretário de Segurança Pública, ele toma as providências devidas, então tem faltado ao Judiciário. Nesse sentido, ele tem que ressaltar esse entrelaçamento que existe entre o Poder Judiciário e os órgãos de segurança pública. Tanto do governo do Estado como do governo federal, às vezes, também é necessário? Perfeitamente. Nesse ponto não há nenhuma divergência. Todos estão irmanados do mesmo objetivo, segurança dos magistrados. Foram instalados portais detectores de metais. Isso também tem garantido mais segurança para o magistrado? Sim, com certeza. Né? Com a instalação desses portais, né, e os detectores de metais, com certeza a gente tem notado pelo menos uma sensação do juiz, né, uma sensação de segurança, porque antes da instalação desses equipamentos, qualquer pessoa podia entrar num fórum armada, né, e colocar em risco a integridade física, querer praticar algum ato, né, de violência contra o juiz ou quem frequente ou trabalha no fórum. Com a instalação desses portais, eu acho que diminui sensivelmente. Não que vá acabar, né, mas que diminui sensivelmente. Pelo menos vai evitar, né, a pessoa vai ter aquela certeza de que vai passar por uma revista, né? E isso, de certa forma, inibe bastante a prática de crimes, né, dentro do fórum. O Poder Judiciário do Ceará está realmente engajado, então, em garantir que o magistrado possa exercer livremente sua atividade? Perfeitamente. Já existem precedentes em outros estados de crimes contra magistrados e nós estamos prevendo essas situações difíceis para evitar que aconteça situações drásticas contra os nossos magistrados que diuturnamente trabalham em prol da justiça.
Eu conversei com o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Francisco Salles Neto, e com o juiz corregedor auxiliar, Neuter Marques Dantas Neto. O assunto foi o colegiado de juízes para julgar processos contra organizações criminosas. Obrigada pela presença. Eu agradeço a participação, né, nesse momento da gente poder esclarecer ao jurisdicionado a utilização dessa nova ferramenta de combate ao crime organizado. Me coloco à disposição sempre que necessário para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado. A Corregedoria continua de portas abertas para atender a imprensa, principalmente para esclarecer ao grande público dessas modificações, dessas resoluções e provimentos editados pela Corregedoria e pelo Tribunal de Justiça que dizem respeito à Corregedoria. O Judiciário em Evidência fica por aqui. A gente volta na semana que vem.